Olá pessoal, espero que todos estejam bem, espero que todos estejam vibrando na sintonia de Jesus Cristo, na sintonia dos bons amigos espirituais. Espero que a semana tenha sido boa até aqui e continue maravilhosa a partir daqui também. Na aula de hoje, na continuidade do estudo do Livro dos Espíritos, a gente vai abordar as perguntas de 541 à pergunta 557. E essas perguntas elas vão tratar sobre os temas espíritos durante o combate, pactos, poder oculto, talismãs e feiticeiros e bênçãos e maldições. Então são temas que são super importantes para o nosso aprofundamento, para a nossa evolução dentro da doutrina espírita. Então eu espero que todos nós estejamos de coração aberto e de mente aberta para que esse conteúdo, que é um conteúdo da doutrina espírita, mas também é um conteúdo que a gente aplica nas nossas vidas, no nosso cotidiano, possam entrar na gente, possam ser absorvidos pelo nosso espírito e se tornar conhecimento para a nossa vida eterna. Então, antes de começar a nossa aula, a gente vai fazer a nossa prece inicial. Deus, Pai, nosso amado Mestre, Jesus, nosso querido irmão, espiritualidade amiga, Luiz Sérgio, nosso amigo querido, a gente agradece a oportunidade de estar aqui mais um dia aprendendo nessa aulinha online sobre essa doutrina que nos acalenta, essa doutrina que nos consola, essa doutrina que nos faz base, que nos dá chão sempre que a gente precisa, que está com a gente mesmo quando a gente menos espera. A gente agradece nossos amigos espirituais, aqueles que estão sempre orando por nós, em prece por nós, e que nos proporcionam a chance de estar aqui, vivendo sob prova, vivendo para evoluir, vivendo para se desenvolver, sempre com bem, sempre com amor, sempre com caridade, como norte da nossa evolução espiritual. A gente agradece e pede permissão para finalizar a prece inicial e com muito carinho e muita animação também dar início à aula de hoje. Assim possa ser, seja em nome de Jesus Cristo, em nome de toda a espiritualidade amiga, em nome dos amigos espirituais que estão presentes na Casa do Caminho, seja em nome de Luiz Sérgio, mas acima de tudo em nome de Deus, a gente agradece. Assim possa ser, graças a Deus. Então, como eu adiantei anteriormente, no começo da aula, a gente vai iniciar essa aula falando um pouco sobre os espíritos durante os combates. E aí, só para dar uma contextualizada, é muito comum, infelizmente ainda, que a gente tenha guerras no nosso mundo, que a gente tenha guerras no nosso cotidiano, e aí dentro do nosso próprio país, dentro do Brasil, no Rio de Janeiro, enfim, todos esses estados que passam por seus problemas de segurança pública, mas a gente também tem fora do país, fora do Brasil, em relação a vários conflitos que a gente presencia, infelizmente, até os dias atuais. Então é importante que a gente compreenda como se dá esse ambiente e quais são as consequências espirituais para todas essas guerras, para todos esses combates, todos esses conflitos que acabam de uma maneira muito negativa influenciando não só as pessoas que estão ali participando, mas toda a atmosfera mundial, a forma como a gente recebe esses fenômenos, a forma como a gente lida com esses assuntos. Então é importante que a gente saiba como a doutrina trata essa questão. E lá na pergunta 541, o livro pergunta: durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? Os espíritos respondem: sim. Esses espíritos lhe estimulam a coragem de quem está ali batalhando. Os antigos dos nossos antepassados, figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. 542, a pergunta: estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomem partido dos que se batem por uma causa injusta?
E aí os espíritos respondem: bem sabeis que há espíritos que só se comprazem, ou só têm prazer na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é guerra, a justiça da causa poucos os preocupa. Ou seja, existirão espíritos que estarão ali naqueles combates, que terão prazer na guerra, independente do que motiva aquela guerra, independente da busca por justiça, entre aspas, que está naquele contexto de guerra. É importante que a gente saiba que os espíritos com a vibração, né, mais baixa, com a vibração negativa, os espíritos com uma elevação menos superior, vão estar ali influenciando aquele ambiente de combate, influenciando aquela atmosfera, independente do motivo, independente do que motiva aquele combate. E aí o livro continua. Podem alguns espíritos influenciar o general, ou seja, a pessoa que está ali coordenando, comandando, fazendo a gestão daquele combate, na concepção de seus planos de campanha, ou seja, podem alguns espíritos influenciar o general, influenciar aquela pessoa que está ali liderando aquele combate? E os espíritos respondem: sem dúvida alguma. Podem influenciar nesse sentido, com relação a todas as concepções. E, para finalizar, o capítulo estrutura essa pergunta: após a morte, os espíritos que, como vivos, se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? Ou seja, depois da morte, aqueles espíritos que estavam guerreando, se combatendo, brigando entre si, eles vão continuar tendo esse conflito entre eles, depois da morte, depois do desencarne? Os espíritos respondem: nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes, depois da morte, ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais para sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme seu caráter. E aí ele vem explicar que é comum que ali, no momento de desencarne, o espírito tenha algum ressentimento por outro em que ele combateu durante a sua vida encarnada. E que isso vai ser amenizado, vai ser atenuado quando ele eventualmente tiver algumas ideias mais serenas, quando o tempo passar e ele compreender que não tem mais sentido esse tipo de disputa. Mas obviamente, como somos espíritos e estamos marcados, né, como temos marcas no nosso perispírito, muito provavelmente os vestígios dessa animosidade eles vão ser guardados, vão ser levados também com a gente durante as nossas próximas encarnações. E o capítulo sobre os espíritos que combatem durante os combates, ele termina assim: raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha é que os assistentes podem distingui-lo a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrada no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam ou é ele que fazem determinações. Então, dando continuidade aos nossos temas, a gente vai seguir falando sobre os pactos. E aí, em relação aos pactos, o livro estuda uma pergunta super importante: há algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Essa é a pergunta de número 549. Os espíritos respondem: não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar teu vizinho e não sabe como hás de fazer. Chamas então por espíritos inferiores que, como você, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios, nos seus desejos de fazer o mal. Não se segue, porém, que o teu vizinho não possa livrar-se deles
por meio de uma conjuração oposta e pela ação de sua vontade. Aquele que tem a intenção de praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica, então, obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. É nisto que consiste o pacto. O fato do homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores, nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem e não de estipulações quaisquer com que eles façam. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre o indivíduo de natureza má e os espíritos maus, que desejam fazer o mal. Então, na verdade, a explicação do pacto é essa. Quando alguma pessoa encarnada que deseja, tem a intenção de fazer o mal e, porventura, ou enfim, de maneira pensada, convoca e entra em contato e sintoniza com os maus espíritos para que esse mal seja realizado de alguma forma. E aí, como ele precisou dos maus espíritos, os maus espíritos também se conectam a ele e fazem com que essa pessoa se torne dependente desses maus espíritos também. E aí, a pergunta 551 vai no sentido de: pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer o mal ao próximo? Os espíritos respondem: não, Deus não permitiria. Isso em relação aos feiticeiros, o tema dos feiticeiros. Deus não permitiria que uma pessoa fosse, sem que ela permitisse, influenciada ou coagida a fazer o mal, sem que ela desse uma abertura para isso. E a pergunta 556. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato, ou seja, existem pessoas que podem curar, que têm essa faculdade, essa possibilidade de fazer com que outras pessoas sejam curadas pelo simples toque? A gente sabe que sim, né? A gente sabe que pela força magnética e pela manipulação da força magnética e pela instrumentalização da fé, Jesus Cristo pôde fazer milagres, né, entre aspas, com as pessoas que viviam a sua época. Então, os espíritos respondem assim: a força magnética pode chegar até aí quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram, em seu proveito, a credulidade alheia. Então, essa pergunta aqui é super importante porque ela explica que é possível, sim, pela força magnética e pela manipulação do fluido que nos dá a vida, e com muito amor e com muita intenção no bem, realizar uma espécie de cura em relação ao nosso próximo. Acho que é super importante que a gente se atente a pessoas e a supostos fiéis, a pessoas supostamente religiosas que vendem um discurso de cura, que vendem um discurso fácil, né, de cura através da exploração, através de interesses econômicos. Nada disso é importante para que a fé seja um ponto de cura. A fé não vai considerar a economia, não vai interessar sua situação financeira, não vai considerar outros sacrifícios dessa natureza. O que é importante para que a cura seja de fato realizada é a potência da força magnética e a sua instrumentalização do bem, a sua instrumentalização de bons pensamentos. E por fim, em relação às bênçãos e às maldições, o Livro dos Espíritos pergunta: podem, e aí na pergunta 557, podem a bênção e a maldição
atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas, que o livro tá perguntando, quer saber, é se a bênção, né, a maldição, elas podem, de fato, levar o bem ou o mal para aquelas pessoas que são, para aquelas pessoas às quais a bênção e a maldição são lançadas. E aí os espíritos respondem: Deus não escuta a maldição injusta, e o culpado perante ele se torna o que a profere. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Ademais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça à providência, que nunca fere o maldito, senão quando o mal, e cuja proteção não é coberta senão aquele que a merece. Então, no final de tudo vai depender da forma como aquele espírito está desenvolvido e da forma como aquele espírito se relaciona com Jesus Cristo, com Deus e seu merecimento também, né? A justiça divina, ela não falha, o livre-arbítrio, ele serve para todo mundo, e a partir dele que ou a bênção e a maldição vão atrair o bem ou o mal para sua vida, enfim, para sua encarnação. E a forma como ele vai lidar com o bem e com o mal que ele atrai para sua vida. Tudo bem? Então, essa foi a aula de hoje. A gente está se caminhando para o fim, mas antes de finalizar, a gente vai fazer a prece final para fechar bem. Então, que a gente possa fazer nossos corações e desejar e agradecer primeiramente pela chance de estar aqui, mais um dia, mais uma aula, vivos e sempre com muita certeza no desenvolvimento do nosso espírito, no desenvolvimento do bem, no desenvolvimento do amor e da caridade da nossa sociedade, tanto no mundo, tanto na questão material quanto na questão espiritual. A gente possa sempre desenvolver nosso moral, nosso intelecto, sempre de maneira equilibrada, e que nossas provas possam sempre contar com os auxílios dos bons amigos espirituais. Então a gente segue acreditando e vivendo tudo em espírita, sempre com muita fé no bem e na caridade. Possamos ter uma ótima semana, que a gente possa ser sempre nossa melhor versão e se desenvolver de maneira positiva na nossa encarnação enquanto espíritos mortais. A gente agradece e pede também proteção para todos os trabalhos que acontecem na casa, pede proteção para nossos patronos, para nossos diretores e todos aqueles que estão conosco presentes em todas as tarefas no dia a dia. A gente agradece ao Luiz Sérgio, agradece a todos os nossos amigos espirituais, agradece ao Dr. Herman, agradece Jesus Cristo, Maria de Nazaré, mas acima de tudo a gente agradece a Deus. Pede permissão para finalizar a prece e a aulinha do Livro dos Espíritos dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, a gente possa se encontrar aí, tanto virtualmente quanto presencialmente também. Até a próxima.